Fala jovens, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em terra tricolor. E nós estamos aqui hoje para avaliar a vitória do Santa Cruz lá em Caruaru. O Santa Cruz venceu o Central pelo placar de 2-1, jogo válido pela quinta rodada da primeira fase da Série D 2025. E sim, também, esse vídeo está atrasado. Infelizmente a viagem foi um pouco mais cansativa que o esperado, mas não tem problema. Vamos condensar mais as informações, resumir um pouco mais, mas é importante que a gente faça análise dessa vitória. Antes de qualquer coisa, a rotina de ser local em qualquer lugar que você vá, né? Foi lá em Goianinha, foi agora em Caruaru, já tinha sido lá em Campina Grande, e a torcida do Santa Cruz se fazendo maioria, mesmo jogando fora de casa, e não tem o que falar, é aplaudir realmente a torcida, aplaudir a mobilização que a torcida tá fazendo esse ano, e não quero zicar, mas a gente tá escrevendo uma história muito bonita. E além da torcida que se desloca pro interior, quando a gente vai pro jogo do interior, a gente vê o torcedor nativo, né, o torcedor local. Você vê muitas famílias também no estádio, o pessoal lá de Caruaru mesmo, das cidades próximas, é muito legal. Então é muito massa ver também todo mundo que se desloca do Recife, mas também a torcida que o Santa Cruz tem no interior, que é bem grande. E sobre o jogo, poderia ter sido uma vitória bem mais tranquila. Eu acho que, assim, no geral, o Santa Cruz fez um bom jogo, mas a gente teve um recorte ali de 20 minutos em que foi um desespero total. O Santa Cruz sentiu o baque de um gol sofrido e é uma coisa que o Santa Cruz precisa melhorar para o futuro. O Santa Cruz veio a campo com a escalação igual ao do jogo contra o América de Natal. Um time com todas as peças ofensivas ali à disposição. Um time que a princípio iria jogar para cima, iria ter a posse de bola e propor o jogo na casa do adversário. Diferentemente do que a gente viu lá em Goiânia, que o Marcelo Cabo foi muito mais precavido por conta do gramado e tudo mais, lá em Caruaru ele colocou o time para jogar. E convenhamos, tá? O gramado do Lacerdão, apesar de ser bastante irregular, você vê que tem uns tipos de grama diferentes, é muito melhor do que o de Goianinha. Eu acho que quem não estava em loco não dava para perceber a diferença, mas o de Goianinha é assim muito pior que o do Lacerdão. E o Santa, com essa formação, começou muito bem o jogo, começou com a bola, né? A gente sabe que nesse tipo de gramado, algumas jogadas em que se arrisca num gramado melhor, não se arrisca nesse tipo de gramado, porque a bola foge um pouco do domínio, o risco está sempre aumentado, e isso prejudicou muito a saída do Santa Cruz, que está acostumado a sair bem com os zagueiros, com as laterais, talvez não tanto com o Rodrigues, mas Israel pela direita. O Santa Cruz estava bem, estava tentando tomar conta das ações do jogo e estava esbarrando um pouco no gramado e um pouco na dificuldade que quando o pressionado precisa dar o chutão, lá na frente os jogadores não tinham característica de brigar tanto. Você vê Thiaguinho baixo, Giovani baixo, o próprio Galhardo, apesar de ser um cara mais alto, ele não disputa tantas bolas pelo alto. Então no começo o Santa Cruz, enquanto não pressionado, conseguiu ali trocar alguns passes, mas quando estava pressionado e precisou dar o chutão, precisou afastar, teve muita dificuldade ali, principalmente na disputa aérea, né, que estava perdendo para os jogadores do Central, e também pela segunda bola, mas ainda assim era protagonista do jogo. O Central, como eu tinha falado aqui no pré-jogo, se aproveitou muito da arbitragem pernambucana, que travou o jogo inteiro. O Central queria faltas laterais e escanteios, e fez da sua estratégia de jogo isso. O Central muitas vezes abdicava ali de tentar criar jogadas para sempre estar cavando faltas, sempre estar se jogando. Infelizmente, o juiz ajudava muito nesse quesito, marcava todas as faltas, e a estratégia do Central era chegar nas bolas paradas, nos escanteios, nas faltas laterais, visto que os dois laterais do Central têm uma boa bola parada, conseguem cruzar, e eu acho que isso é bastante treinado, até porque não dá para desenvolver tanto um jogo técnico naquele gramado. Passado 20, 25 minutos, ali o Santa Cruz conseguiu criar algumas jogadas, mesmo com a dificuldade. Chegou em algumas vezes em que a jogada morreu ali pelo lado esquerdo, seja com Giovani, seja com Rodrigues. E pelo lado direito tem uma grande jogada. Israel fez um grande drible ali, uma jogada pela direita, driblou o lateral, fez um ótimo cruzamento na área. Thiaguinho entrou sozinho de cabeça, cabeceou bem e o goleiro fez um milagre absurdo, assim. Ele pegou no completo reflexo, jogou a bola no travessão, a bola bateu no travessão, bateu no chão, não
não entrou e o Santa Cruz teve uma gigante chance ali para abrir o marcador. E mesmo com essa chance, mesmo jogando melhor, o Santa Cruz corria alguns riscos porque o Central chegava muito na bola parada, vários escanteios bem batidos, faltas laterais bem batidas e o Santa tava seguro, mas passou alguns sustos ali, algumas bolas rebatidas, um soco errado ali de Felipe Alves. Então, por mais que o Santa Cruz estivesse melhor, o jogo estava se encaminhando de uma forma perigosa, porque numa bola parada o Central podia fazer um gol e complicar completamente a partida do Santa. E aí a gente vem num ponto-chave que é o primeiro gol. Gabriel Galhardo, que estava um pouco sumido do jogo, né? O Santa Cruz tentava jogar, tentava sair, mas Gabriel Galhardo não estava vindo buscar muita bola. Inclusive, Balotelli tinha errado alguns passos, porque ele estava fazendo esse trabalho de vir buscar a bola na defesa. Ele conseguiu, depois de uma saída com o Balotelli, que dominou a bola, tocou para o William Júnior de forma rápida. O William Júnior virou o jogo, Gabriel Galhardo teve um pouco de espaço, dominou a bola, conduziu, chamou Thiago Galhardo, que puxou a marcação, e Giovani fez o facão ali na diagonal por trás da defesa. Gabriel Galhardo deu um passe maravilhoso, assim, uma bola de raríssima felicidade, que inclusive essa bola de raríssima felicidade até travou ali no gramado, mas o Giovani, ele fez um movimento muito rápido ali para trás para ajeitar o corpo, pegou a bola de bate pronto, fez 1-0 e a alegria da massa coral presente lá no Lacerdão. Golaço, assim, um golaço coletivo, mais um dos gols coletivos do time treinado por Marcelo Cabo. Depois disso, o Santa Cruz ensaiou ali fazer uma pressão, tentar fazer o segundo gol, mas o Central acho que foi esperto, mesmo tendo levado o gol, segurou muito o jogo, ficou abusando demais das faltas que o juiz marcava. Toda hora tinha um jogador de Central se jogando, toda hora tinha um jogador de Central forçando uma falta e o juiz marcando todas. O jogo ficou muito amarrado. No final do primeiro tempo, ali numa bola lançada, o Santa Cruz chega ao segundo gol, mas Thiaguinho estava impedido, e você via na feição do Thiaguinho que ele estava muito incomodado em não fazer o gol. O Thiaguinho já estava num jejum de 3 meses sem marcar. O último gol tinha sido contra o Jaguar no Campeonato Pernambucano. E é um cara que tava tentando, tava batalhando, mas infelizmente o gol não tinha chegado ainda, né? E a gente vai pro intervalo com o Santa Cruz vencendo por 1-0. Um jogo onde o Central não era um time bobo. A gente via que era um time que tava bem treinado, um time que tava buscando muito bola parada, mas também não assustou tanto. O Santa Cruz não passou grandes sustos no primeiro tempo e foi um primeiro tempo sólido. Na volta para o segundo tempo, logo no início, o Santa Cruz faz uma boa jogada pelo meio, sai com a bola. Ia ser a construção de outro gol coletivo, né? A bola sobrou para Balotelli ali na entrada da área, ele chutou, o goleiro espalmou para o lado. E aí o William Júnior faz uma mágica que é o cara conseguir meter um elástico num campo daquele, numa condição daquela, acabou saindo, lançou um elástico para cima do zagueiro, drible lindo, fez o cruzamento com a perna esquerda, que não seria a perna boa. Thiaguinho fez também uma ultrapassagem boa por trás do zagueiro, cabeceou, tirou a zica, fez o gol. E eu destaco aí, se vocês puderem ver o vídeo do gol, Thiago Galhardo vai logo em Thiaguinho. Todo mundo foi em cima de William Júnior porque fez uma jogada maravilhosa, isso ninguém tem dúvida, mas Thiago Galhardo teve a sensibilidade de ir ali em Thiaguinho, que era um cara que estava sentindo esse tempo todo sem fazer gol. É um cara que batalhou muito, estava em uma fase, esteve em uma fase, mas batalhou muito, tem feito bons jogos e foi premiado com esse gol, esse 2-0. Depois disso, o que se apresentava era um jogo para o Santa Cruz administrar e não correr tanto susto. Mas só que logo 5 minutos depois do gol do Santa, em mais uma das faltas laterais bestas assim que o Santa Cruz, algumas até o Santa Cruz fez. Essa, inclusive, da falta eu achei que não foi. Mais uma forçada de barra do jogador de Central. E aí o juiz marcou a falta, bola parada na área. Felipe Alves saiu socando a bola, só que não pegou bem na bola, a bola acabou sendo socada para baixo ao invés de ser socada para frente. O jogador do Central dominou sozinho na entrada da meia-lua, empata o jogo, e aí é um recorte dos piores do Santa Cruz no campeonato. O Santa Cruz passa ali de 10 a 15 minutos completamente desnorteado. Sentiu o gol. Foi uma questão muito mais psicológica do que tática e técnica. O Santa Cruz sentiu o gol, o Central veio para cima. O Santa Cruz não recuou, não é que sentiu o gol e recuou e viu o Central vir para cima. Não, o Santa Cruz tentou jogar, mas começou a errar muito, começou a se expor muito. O jogo dos zagueiros ficou muito exposto. O jogo de Rodrigues, que já era muito ruim, ficou péssimo. E aí, um dos grandes destaques do Santa Cruz, que é Matheus Vinícius, fez assim uns 20 minutos assim de terror.
Errou bote, não fez falta quando poderia, assim, levou o cartão de um drible fácil que levou do atacante, assim, foi um momento muito difícil do Santa Cruz, que não conseguia produzir na frente, né, eu acho que muito porque Gabriel Galhardo cansou. Aí o Santa Cruz não estava conseguindo produzir na frente, não conseguia segurar a bola lá no ataque, os pontas não estavam conseguindo dar seguimento nas jogadas e eu acho que as linhas do Santa Cruz ficaram muito distantes. O ataque ficou muito lá na frente, os volantes e o meia, o William Júnior, não estava conseguindo acompanhar aí, e aí o Central se aproveitou desse momento. Foi cruzamento na área, defesa de Felipe Alves, teve uma bicicleta que passou próximo. Numa dessas falhas teve uma falta frontal que a bola bate na trave. Então assim, o Santa Cruz esteve muito perto de levar um empate. Até uma hora que Felipe Alves caiu e fez uma cera ali, simulou uma lesão. O time deu uma baixada na temperatura, se organizou. Cabo fez algumas mudanças, colocou Pedro Favela, depois ele colocou o Jonatas Paulista. Foi organizando o time ali para que, caso a gente não conseguisse fazer gol, a gente também não sofresse tanto. E aconteceu que a gente sofreu menos, de fato. Quando o time se organizou ali, entraram os jogadores descansados para fechar o meio campo. Aí o Santa Cruz, inclusive, teve até algumas chances de contra-ataque. Foi chegando ali, mas infelizmente as peças que entraram também não ajudaram muito. Inclusive o Santa Cruz teve até a estreia de um atacante que não veio pro Pernambucano, se machucou, teve um problema de hérnia, que é o Pedro. E entrou, mas também não mostrou muita coisa não, tá? Não fez uma partida boa, ele entrou na vaga do Galhardo. E aí o Santa Cruz jogou do jeito que tinha que jogar. Se arrumou ali no meio campo, ficou ali fechando os espaços, quando dava para sair, saía. Tentou sofrer menos. Eu acho que faltou um pouco de maturidade, faltou um pouco de malandragem pro time do Santa Cruz, de aproveitar o juiz, de se jogar mesmo, de forçar falta, de ficar mais com a bola. Acho que os 15, 20 minutos de pressão do Central e de susto passaram. O Santa Cruz fez ali, dos 15 minutos finais, um jogo até certo ponto controlado, sofreu ali com bola parada, mas assim, nada que pudesse assustar mais do que o período que o Santa Cruz foi mais dominado pelo Central. E aí vale muito da inteligência. Eu não estou dizendo que o Santa Cruz foi 100% inteligente, mas é saber que vamos priorizar, fechar a casinha aqui, ajustar, vamos vencer. E o Santa Cruz trouxe para Recife 3 pontos, que é o mais importante. E nesse contexto de jogar fora de casa, mais um jogo, trazer 3 pontos, o Santa Cruz abriu 5 pontos na classificação para o quinto colocado, ou seja, já começa a encaminhar uma possível classificação e já pode começar também a enxergar as campanhas, se dá para ser melhor primeiro, se dá para ser primeiro realmente do grupo, mas eu acho muito precoce, tá? Até porque esse negócio de ser primeiro vale muito para decidir os mata-matas em casa e eu acho que é muito importante, mas eu acho que está muito precoce. Quando tiver faltando 4 rodadas ali, eu acho que o Santa Cruz tem que começar a enxergar isso. Agora não é o momento, até porque eu tenho muito receio de um oba-oba, né? Então eu acho que o Santa Cruz tem que continuar focado para fazer seus pontos, para se classificar, e quando tiver faltando 2, 3, 4 rodadas ali, começa a pensar nisso, começa a pensar em rodar o elenco para alguma coisa, sabendo que não vai ter jogo fácil, né? O Santa Cruz não é a máquina da Série D, apesar de ter 13 pontos aí em 5 jogos. O Santa Cruz precisa reforçar algumas posições, mas num contexto geral, assim, coisa linda, sabe? Esse início de Série D, 5 jogos, 4 vitórias e um empate, é muito melhor do que a gente esperava. O trabalho de Marcelo Cabo, que tem mais ou menos um mês e meio, tá evoluindo, então eu acho que o Santa Cruz tem tudo para melhorar e agora vai para um jogo dificílimo fora de casa contra o Souza lá no Sertão da Paraíba. É um jogo que qualquer pontinho vale, porque mesmo o Souza não estando bem na tabela, jogar lá é muito difícil e o Souza vai jogar a vida. Tá mal no campeonato e precisa reagir. Jogar em casa pro Souza é a grande força dele. Então vem de um resultado negativo, perdeu do Horizonte e vai querer se reabilitar de qualquer forma. Então lá em Souza é jogar com inteligência e saber que qualquer pontinho vai ser bom demais. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam do jogo? Preocupou muito esse período que o Santa Cruz foi dominado pelo Central? Ou vocês acham que é do jogo? Para mim, eu acho que é do jogo, pode acontecer de fato. Tudo tem que servir como aprendizado para quando chegar lá no mata-mata a gente ter uma noção melhor. Mas não deixem de comentar aqui, deixem o like, se inscrevam no canal, dá um trabalho danado gravar isso aqui. Então conto com a ajuda de vocês.
para fortalecer ainda mais aqui o Arquibancada. Essa semana vamos ter live para destrinchar todo esse início de Série D, esses 5 jogos, fazer alguns prognósticos e aí sim num tempo maior e numa mesa largada. Então é isso, jovens. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu!